Como fazer o dimensionamento das proteções de um sistema com microinversores? Bom, na semana passada eu falei um pouco sobre as vantagens de instalações com microinversores e aí surgiu essas sugestões ali nos comentários do vídeo, então eu estou trazendo para esse tema aqui agora. Então se você quer aprender sobre isso daí, assiste esse vídeo até o final e já deixa aí o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quando eu trouxer mais conteúdos como esse, você vai ser sempre notificado e aí não vai correr o risco de perder nenhum. Ok, pessoal? Então é isso aí, vamos falar de energia solar? O conteúdo que eu vou passar aqui, né, vai ser uma pequena apresentação e no final vai ter uma planilha aí para você fazer esses dimensionamentos você mesmo. Para quem que vai estar disponível essa planilha? Para o pessoal que faz parte ali da comunidade Phototips. Então, se você ainda não faz parte, clica no link da descrição ali para participar, tá bom? Essa semana aqui nós já passamos dos 1000 participantes aí, membros dessa comunidade, e lá eu divulgo algumas informações, né? Então você vai receber no seu e-mail, além dos vídeos que eu publico aqui no YouTube em primeira mão, você vai receber os artigos que eu sempre publico no meu blog e um conteúdo exclusivo semanal, beleza? Então, o melhor de tudo, é de graça. Então vai lá, se inscreve e vamos falar agora sobre o dimensionamento das proteções. Então pessoal, eu estou fazendo aqui um modelo parecido com o que eu fiz no último vídeo, né? Esse estilo aqui de eu falar e ter uma apresentação. Eu queria que vocês comentassem para mim se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá? Para eu continuar fazendo nesse formato. Eu particularmente gosto, é mais fácil de editar, né? Mas quero ver se para vocês também é um formato bacana. Então deixa aí no comentário um feedback e eu agradeço muito. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente falar aí da proteção para microinversores, né? Vamos só lembrar quais são as proteções que a gente tem para um sistema fotovoltaico de uma forma bem resumida, né? Então nós temos aqui a string box, né? Então aqui na string box nós temos a proteção do circuito CC, que é a proteção das strings, daí o nome string box, né? E aí dessas proteções você liga o circuito no inversor de frequência, né? Isso a gente não vai falar hoje, já tem um vídeo aí no canal sobre isso, tá? Hoje a gente vai falar o que? Do inversor para a rede. Por quê? Porque como o foco aqui é falar sobre o microinversor, o microinversor não tem essa parte da string box. Você conecta diretamente os módulos nos microinversores, né? Não vai passar ali por DPS-CC, por fusíveis, vai direto para o microinversor e o microinversor tem as suas proteções intrínsecas. Então a gente vai falar aqui da proteção do lado CA, tá bom? Que vai ser sempre um disjuntor e um DPS. E aí uma outra observação, né? Eu vou focar mais em falar do dimensionamento do disjuntor em si e falar também dos cabos do que do DPS, tá? O DPS o mais importante que eu posso dizer para vocês é observar aqui o nível de tensão dele, né? Então se você está colocando numa fase ali que é 220 ou 240 volts, o DPS tem que ser 275. Agora se for 110, 120 volts, ou 127, você coloca ali um polo de 175 volts. Agora a capacidade aqui, né, de absorver aí a corrente, né, que nem nesse exemplo aqui está 50K, e isso vai depender muito do estudo ali que é feito da capacidade de curto-circuito ali da rede. Então é um assunto um pouco mais complexo e que sinceramente muito poucas pessoas vão ter condição de fazer esse estudo, né? Então eu vou focar aqui e falar do disjuntor, tá? E vamos lá. Antes da gente falar então do disjuntor em si, né? Então aqui as proteções só, então o disjuntor bipolar, o DPS 2 polos aqui, porque é um sistema monofásico a 2 fios, né? Que alguns chamam de bifásico. E então é isso, se fosse trifásico ia ter 3 polos de DPS e um disjuntor tripolar e assim por diante, né? Mas antes da gente falar especificamente sobre o disjuntor, a gente tem que entender um pouco como que é o dimensionamento dos cabos. Então eu vou trazer de uma forma bem simples, rápida aqui, resumida para vocês. Então são 3 critérios. Então nós temos o critério
da seção mínima, conforme NBR 5410, critério da condução de corrente e critério da queda de tensão, tá? O critério da seção mínima, ele é bem simples, tá? Nós temos aí que circuitos de força devem possuir seção mínima de 2,5 mm². Dificilmente isso vai servir para nós aí como critério, tá? O nosso sempre vai ficar acima disso, né, praticamente. Bom, então vamos lá. Então vamos para o segundo critério, que é a condução de corrente. Então aqui eu trouxe dessa forma aqui os cálculos, tá? Você pode encontrar em outras literaturas com outras siglas, não tem problema nenhum. Mas basicamente nós temos uma corrente de projeto. Na verdade aqui a corrente de projeto, né, que vai ser a correção da corrente nominal do seu circuito pelo fator de temperatura e fator de agrupamento. Então vamos ver o que são esses fatores de temperatura, né? Então, fator de temperatura, você tem ali a tabela 40 da NBR 5410, né? E aí você vai ter, dependendo da temperatura, você tem que corrigir o seu fator aí de temperatura. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma instalação em um lugar que a temperatura ambiente vai ser 10 graus, o meu fator de temperatura é 1,22, né? Geralmente aqui a gente vai usar ou 35, que é 0,94, ou 40 graus, 0,87, tá? São principalmente esses. Aqui no exemplo, na verdade, a apresentação aqui deu uma distorcida, né? O exemplo seria aqui, em 45 graus, você teria um fator de 0,79. Aqui no 50, você teria um fator de 0,71, ok? Aqui ele está apontando 71 e dando 79 porque desconfigurou aqui na hora de plotar a apresentação, tá? Então esse é o fator de temperatura. Agora nós vamos para o fator aqui de agrupamento. Então vamos lá, quantos circuitos ou cabos multipolares a gente vai ter dentro ali dos eletrodutos que a gente está usando para instalação fotovoltaica? Beleza, então é um circuito só. Então aqui o fator nosso de agrupamento vai ser 1. Vão ser 2 circuitos, então 0,8, 3 circuitos, então 0,7. Claro, isso nessa nossa primeira referência. Se ele está em feixe, ao ar livre ou sobre superfície, embutido, em conduto fechado, né? E aí tem as outras condições também. Você precisa ver qual é a condição da sua instalação. Bom, e aqui nós temos então as correções, né? Se a corrente desse exemplo era 9,03 amperes, aqui eu peguei um fator de agrupamento 1 e o fator de temperatura 0,79. Então apliquei a correção, minha corrente de projeto ficou 11,43 amperes. Certo? Agora eu vou lá na tabela 33 e vejo qual é o método de instalação que eu estou utilizando. Geralmente a gente acaba utilizando principalmente o método B1, tá? Que são condutores aí isolados, cabos unipolares, né? Em conduíte, em eletroduto aparente, tá? E isso seria o método B1. Então vamos lá, dando uma olhada aqui no método B1. Tem essa forma também, né? De estar passando aqui por calha, enfim. Ou a gente vai usar o B1 ou B2 para quem usa aqueles cabos multipolares, tá? Então com isso eu vou ter a minha corrente de projeto já e o meu método de referência aí na instalação. Então beleza, é B1? Então eu vou ver quantos condutores carregados. O meu sistema ali ele é monofásico a 2 fios ou ele é trifásico, né? Vamos supor que ele não é trifásico. Então eu vou pegar aqui a coluna 2 condutores carregados. Aqui o condutor é cobre, né? Tem todas essas condições aqui, tá, pessoal? Isso tudo aqui é importante vocês observarem. Se na instalação de vocês as condições forem diferentes, vocês têm que pegar outras tabelas, tá? Nesse exemplo eu usei a 36. E aqui então eu preciso saber qual condutor que suporta 11,43 amperes, tá? Então nesse exemplo aqui, 11,43, eu poderia usar um cabo de 1 mm², tá? Então ele já seria suficiente para mim. Nesse exemplo, dificilmente você vai ter só 9 amperes aí por circuito na parte CA, né? Mas nesse exemplo aqui foi esse o valor que a gente chegou, tá? Então precisaria de um condutor de 1 mm². Perfeito? E aí nós temos o outro critério que é a queda de tensão.
Esse exemplo aqui ele está até com cabos solares, né? Você não precisa usar o chamado cabo solar aí para as instalações abrigadas ali no trecho CA, tá bom? Mas aqui nesse exemplo está o cabo solar. Então, como seria o cálculo da queda de tensão? Você tem uma corrente, né? Você tem ali a tensão do circuito. Como eu disse, né? Aqui está como se fosse um circuito CC. Para o circuito CA, pode considerar da mesma forma, tá? Comprimento do circuito 20 metros, a resistência do cabo, né? Ohms por quilômetro. Então, a nossa conta vai ser 2 vezes os amperes, vezes o comprimento do circuito, vezes a resistência aí, né? Do cabo. Então, nesse exemplo aqui, a corrente é 9,03, o comprimento do circuito 20 metros, eu converti aqui para quilômetros, deu 0,02 quilômetros, porque a minha resistência está em ohms por quilômetro. E isso tudo me deu uma queda de tensão de 1,83 volts, né? E aqui nós temos, então, uma queda de tensão percentual, né, de 1,83 para 231,6 volts, 0,79% de queda de tensão, que segundo o critério é permitido até 5%. Isso daqui na verdade é para o trecho CC, a queda de tensão ali no trecho CC. Para trecho CA é 3%, mas assim, a minha recomendação é sempre realmente pensar em trabalhar abaixo de 3%, independente do trecho CC ou CA. Beleza, pessoal? Então isso daqui é só para a gente ter uma ideia do dimensionamento do cabo. E aqui eu vou falar bem rapidinho sobre o dimensionamento, quais são os critérios para dimensionar o disjuntor, né? Então vamos lá, a corrente do projeto ela tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor, que é menor que a capacidade de condução de corrente aí corrigida, tá? Só uma questão aqui, essa corrente de projeto, para fazer o dimensionamento do disjuntor, eu não vou corrigir ela, tá? Não vou usar aqui o fator de agrupamento e de temperatura, é simplesmente a corrente de saída do inversor. Então com isso aqui eu tenho que essa minha corrente de projeto ela tem que ser inferior à corrente nominal do disjuntor, e a corrente nominal do disjuntor tem que ser menor que a capacidade de corrente, de condução de corrente do próprio cabo que a gente dimensionou, tá? Então eu vou pegar lá qual que é a capacidade de corrente de condução de corrente do cabo que a gente dimensionou, vou aplicar os fatores de correção, aí eu cheguei no IZ. E esse IZ tem que ser maior que a corrente nominal do disjuntor também. Porque senão, antes do disjuntor atuar, o seu cabo vai começar a derreter, tá bom? E aí o outro critério é que a corrente I2, que aqui a gente vai considerar que é um fator de corrente que seria 1,35 vezes a corrente nominal do disjuntor, tem que ser menor que 1,45 vezes o IZ, né? Essa corrente que a gente acabou de comentar. Então são esses dois fatores. Agora eu vou rapidinho mostrar um exemplo ali numa planilha, que essa planilha vai ficar disponível para os membros da comunidade ali, Phototips, ok? Vamos lá rapidinho trocar de tela. Pessoal, para essa parte aqui agora até eu me tirei aqui da tela para não ficar na frente de nada, tá? Mas então nós temos aqui essa planilha, e nessa planilha nós temos aqui algumas informações. Então como que eu utilizaria aqui, né? Então eu vou colocar aqui o número do circuito, o tipo, né? Aqui eu coloco inversor 1, inversor 2, enfim, a tensão desse circuito. E aí esse vai ser no local onde está instalado o inversor, isso daqui é mais só para informação. E a potência do inversor, então aqui eu coloquei um inversor de 8.500 e aqui um inversor de 20.000, tá bom? Aqui dá para escolher se é trifásico ou não, porque dependendo da forma que você setar aqui, é feito um cálculo diferente de corrente. Por exemplo, se esse daqui fosse trifásico, ele ia acrescentar a raiz de 3 nas contas aqui e ia mudar o resultado, tá? Então eu deixei o 8.500 como se não fosse trifásico e o 20.000 como se fosse trifásico. Então a gente já calculou a corrente nominal dos inversores. Número de circuitos agrupados, então a gente vai deixar 2 circuitos, estou considerando que os dois vão descer no mesmo eletroduto. A seção que a gente vai utilizar, a gente vai definir aqui agora, tá? E aqui a gente tem alguns critérios para a dimensão, para o dimensionamento da proteção, tá? Ou seja, do disjuntor. Vamos lá. E aqui, só que antes da gente calcular o disjuntor, vamos calcular aí
a condução de corrente, né, os cabos que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Temos o critério da seção mínima, beleza, ok. Agora nós temos aqui o fator de temperatura, que se for 40 graus, eu tenho aqui a tabela 40. Se for 40 graus, é 0,87, tá bom? Eu vou deixar esse 0,87 por enquanto, então. 0,87, beleza? Então aqui ele já faz aquela cálculo lá da corrente corrigida, tá bom? Corrente IB corrigida. E aí com isso, aliás, eu tenho que ver também o fator de agrupamento. Então eu já vi o de temperatura. O de agrupamento eu vou dar uma olhada aqui. Vou considerar que eu estou nessa primeira condição aqui, né, nessa primeira linha, e que eu vou ter então dois circuitos agrupados. Então meu fator de agrupamento 0,8. Então somando aqui esses dois, somando não, né, mas juntando esses dois fatores, eu chego nessa corrente corrigida. E eu preciso que os meus condutores suportem essa corrente aqui de 55 ou de 75. Então eu vou dar uma olhada aqui qual que é o meu tipo de instalação. Vou considerar que é B1. Sendo B1, eu vou considerar aqui número de condutores carregados 3, né? Porque eu tenho um circuito trifásico passando ali dentro, mais um outro circuito. Então a gente vai considerar 3 condutores carregados. Método B1 e essas demais condições aqui, né? Com isso, então eu preciso que em um circuito a gente suporte 55 amperes e no outro a gente suporte 75. Então, para eu suportar 55, eu preciso do cabo aqui de 16 milímetros para um circuito e para o outro eu precisaria de 25 para suportar 75 amperes, certo? Aliás, até daria o de 16, não daria o de 16, teria que ser o de 25 mesmo. Então, beleza, então vou colocar aqui 16 milímetros para esse e 25 para esse. Qual que é a capacidade máxima de condução desses condutores, né? Então o de 16 suporta até 68 nessa nossa condição e o de 25 até 89. Então vou colocar aqui 68 e aqui 89. Aqui já estava 68, aqui eu coloquei 89. Beleza, pessoal? Então aqui eu tenho esse meu dimensionamento dos cabos. Então esse circuito vai ser 16 e esse 25. Aqui dá para calcular a queda de tensão, né? Se você preencher a resistência e o comprimento do circuito. Eu não vou fazer isso nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Então cheguei aqui no 16 e no 25, então eu posso colocar aqui, ó, seção de 16 e aqui 25. Nessa altura aqui eu já tenho uma série de fórmulas aqui que calculou aqueles parâmetros, né, para chegar nesse nosso critério aqui do disjuntor. E aí então eu tenho que selecionar a corrente nominal do meu disjuntor. Aqui na planilha basta aí você olhar, né, um disjuntor que suporte uma corrente maior do que a corrente nominal. Por exemplo, aqui eu vou testar para ver se o disjuntor de 40 amperes ele me atenderia. Quando ele atende os critérios, né, que seria esse 40 ser superior ao 38,64 e inferior ao IZ, que aqui deu 47, então significa que ok, está bem dimensionado. Agora nós temos uma outra condição aqui, né, vamos ver embaixo. Então embaixo 52 amperes, beleza. Qual que é o disjuntor que a gente vai ter mais próximo disso? O de 63. Aqui ele não validou, mas por que será que ele não validou? Ele não validou porque o IZ aqui, ó, ele deu inferior, ou seja, o seu cabo corre o risco de, nas condições da sua instalação, derreter antes do disjuntor armar. Então aqui você teria que fazer o quê? De repente vou colocar aqui um disjuntor de 70, continua não dando certo, né? Vou utilizar porque você está colocando um disjuntor ainda maior que vai proteger menos ainda o cabo. Então eu vou utilizar um menor, vou utilizar o de 50 amperes aí. Não atende. Por quê? Porque senão o seu inversor operando na corrente nominal dele vai desarmar o disjuntor. Então, gente, o que eu posso fazer aqui? Vamos colocar o disjuntor de 63,
E aí eu vou ter que mudar esse cabo aqui. Ele de 25, eu vou usar o de 35. Porque o 35 suporta mais corrente. E aqui, ó, esses 89 pularia para 110, que automaticamente muda o cálculo do meu IZ e passa aí então, né, a dar como positivo aqui o meu dimensionamento. Beleza, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Esse vídeo ficou super comprido, mas é uma aula aí, vale super a pena. E se você quer receber essa planilha aí, se você achou ela simples, dá uma olhada, se inscreve aí na nossa comunidade. E se ficou com dúvidas, deixa aí também e deixa comentários aí para os próximos vídeos. Eu quero entender de vocês. Vocês preferem conteúdos assim técnicos? Vocês preferem sobre negócios, né, como estruturar a empresa, algo nesse sentido, parte de regulamentação? O que mais vocês gostam que eu falo aqui no canal? Deixa aí no comentário e obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você assistiu até o final, muitíssimo obrigado, porque eu sei que ficou muito comprido. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.